Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu irei explicar a série Noite Adentro da Netflix. Um homem chamado Terêncio corre para um aeroporto de Bruxelas. Ele está visivelmente em pânico e com pressa. A maioria das pessoas pensaria que ele está perdendo um voo, mas na verdade está bem longe disso. Ele pede ao suporte técnico qualquer passagem para o oeste, mas descobre que o mais próximo é depois de 2 horas. Ainda assim, ele compra a passagem apenas para atravessar o terminal. No mesmo aeroporto, uma famosa influenciadora, Inês, está conversando por vídeo com uma amiga em Nova York, quando de repente ela engasga e cai inconsciente. Inês estava preocupada, especialmente porque ela não pode fazer nada para ajudá-la. Do lado de fora, as pessoas que estão assistindo a TV veem que os repórteres de TV e apresentadores de programa ao vivo desmaiaram na frente das câmeras. Não apenas isso, mas uma rua inteira de pessoas está inconsciente no chão. Os espectadores acham que deve ser algum tipo de piada, exceto Terêncio, que sabe o que está acontecendo. Ele diz que é hora de agir e corre para o terminal. Quando um guarda está distraído, Terêncio pega sua arma e pede a todos que saiam do caminho. Ele corre para o voo que está prestes a decolar para Moscou em alguns minutos. Apenas alguns passageiros embarcaram no voo quando ele entra e mantém todos sob a mira de uma arma. O piloto está desaparecido e o copiloto Mafiel não quer ajudar o terrorista. Enquanto eles lutam pela arma, uma bala atinge a palma da mão do Mafiel e o fere. Do lado de fora, os passageiros entram em pânico e a comissária Gabriele tenta mantê-los calmos. Terêncio sai da cabine perguntando se há um piloto a bordo. Uma mulher chamada Sylvie se levanta, embora seja apenas uma piloto de helicóptero aposentada. Sob a ordem de Terêncio, ela e Mafiel decolam com todos os outros passageiros. Os aviônicos estão quebrados por causa da bala, e como resultado, ninguém do avião pode entrar em contato com alguém de fora. Quando o avião está no ar, Sylvie e Mafiel tentam ao máximo argumentar com Terêncio, mas o homem continua inflexível. Ele diz que é um oficial designado da OTAN e sabe algo que eles não sabem. Ao ser solicitado, ele revela que os raios do sol se tornaram mortais. A partir do próximo dia, o nascer do sol vai matar todos, mesmo aqueles que ficam dentro de casa. Isso já começou no países do leste, como Japão e Coreia. E o avião será o próximo alvo se o nascer do sol os alcançar. Mafiel e Sylvie não acreditam nele e teorizam que ele é mentalmente doente. Terêncio também reconhece que pode parecer um idiota, mas afirma que não é. A mão de Mafiel está sangrando profundamente, o que pode causar um problema a longo prazo. Uma das passageiras, chamada Laura, é enfermeira domiciliar de um idoso com demência. Ela é a única profissional médica a bordo, então assume a responsabilidade de ajudar o piloto. Eles não têm kit de costura para fechar a ferida, então usam uma faca quente. Mafiel grita de dor e os passageiros entram em pânico ainda mais. Mafiel sabe que se eles começarem a protestar, a vida de todos está em perigo. Por isso, ele diz que eles aterrissarão em um local diferente conforme o desejo de Terêncio antes de continuar com seu caminho para o destino original. Mafiel espera que os caças estejam vindo para resgatá-los, já que foram levados sob a mira de uma arma. Mas por algum motivo, Sylvie sente que está sozinha. Um passageiro chamado Ayaz os ouviu falar sobre o sol e suspeita que o piloto está mentindo para eles. De repente, um passageiro árabe começa a tossir e cai inconsciente. Ayaz finge estar ajudando e pega a arma de Terêncio no processo. Terêncio está trancado dentro do banheiro por ordem de Ayaz e Mafiel é solicitado a dizer a verdade. O piloto revela que está pousando na Islândia porque Terêncio queria ir para algum lugar a oeste. Lá, a polícia prenderá o terrorista e outros serão libertados. Ele também conta a ele sobre o sol e como Terêncio acha que isso matará pessoas. Isso deixa os passageiros apavorados. Eles começam a se lembrar de coisas estranhas que aconteceram antes de embarcar no voo e estão preocupados com sua família. Mafiel acalma todos e assume a responsabilidade de salvá-los como capitão. Ele tenta pousar em um aeroporto na Islândia, mas não recebe sinal de controle de tráfego aéreo. Quando eles podem ver o chão de perto, eles percebem que vários aviões colidiram entre si e as pessoas estão correndo ao redor. Eles finalmente veem que Terêncio estava dizendo a verdade, mas como a pista está bloqueada, eles não podem pousar. O avião só tem combustível suficiente para voar um pouco para o oeste até a Escócia. Portanto, o capitão decide fazê-lo torcer pelo melhor. Ele tira Terêncio do banheiro para que o homem possa contar a todos o que está acontecendo. Ele revela que descobriu sobre o sol escutando a conversa dos seus superiores. Ele não sabe por que isso está acontecendo ou se vai parar em breve. Tudo que ele sabe é que se quiserem sobreviver, terão que voar para longe do nascer do sol. Enquanto isso, o homem árabe que desmaiou antes ainda está no chão. Ele tem dificuldade para respirar e está prestes a sofrer uma parada cardíaca.
Com seus últimos suspiros, ele diz que engoliu diamantes. A enfermeira Laura tenta o seu melhor para salvá-lo, mas suas tentativas são em vão. Ao mesmo tempo, eles passam por um pouco de emergência na Escócia, onde Mafiel para o avião segundos antes de bater uma parede. Eles saem e seus telefones começam a tocar com notificações dos seus entes queridos. A internet está cheia de notícias sobre a luz solar mortal. Metade do mundo morreu e a outra metade está esperando a morte. O aeroporto está vazio porque todos que tiveram a chance de fugir, fugiram, e os outros estão se escondendo em lugares escuros, esperando que isso os proteja. No entanto, as notícias sugerem que as pessoas estão morrendo mesmo dentro dos bunkers. De repente, eles são abordados por 3 militares da RAF, pedindo ajuda. Eles têm apenas 45 minutos antes do nascer do sol, então decidem coletar suprimentos importantes e voar para o oeste. Um dos passageiros é um engenheiro aeronáutico chamado Jacob. Ele quer voltar para sua esposa grávida para salvá-la, mas para a segurança geral dos passageiros, ele é solicitado a recuar. Depois de coletar suprimentos e encher o tanque do avião, eles decolam mais uma vez. Um dos militares é piloto e sugere que eles voem para o longe do Equador para evitar que o sol os alcance mais rápido. A próxima parada é no Canadá, onde eles vão abastecer o avião novamente e consertar o áudio. Algum tempo depois, a internet é consertada e os telefones começam a tocar. Eles recebem as últimas mensagens de seus entes queridos que já morreram em Bruxelas. Então, o homem encontra um artigo dizendo que a causa do desastre é a polaridade do Sol. Outro passageiro chamado Host é especialista em clima e sabe o que significa a polaridade do Sol. Ele explica que a cada 11 anos, o campo magnético do Sol se inverte, mas ninguém sabe o porquê. Não tem efeito significativo no mundo, portanto poucas pesquisas foram feitas. No entanto, nas últimas décadas a intensidade da reversão foi ficando mais fraca. Por causa disso, Host acha que a reversão se tornou muito mais poderosa, na outra direção. Se o que ele está dizendo é verdade, a Terra está sendo bombardeada com raios gama em todos os lugares em que o Sol se põe, e é por isso que as pessoas estão morrendo instantaneamente. Eles não têm como provar a teoria, porque o cientista que publicou o artigo provavelmente também está morto. Nesse momento, a IAS descobre uma reportagem dizendo que os militares da RAF que eles abrigaram são, na verdade, terroristas do Afeganistão. Eles foram presos e levados de volta ao país no aeroporto. Do lado de fora, um deles discute e empurra o velho que tem demência. Isso causa sua morte e ganha ao terrorista a desaprovação do passageiro. Sylvie conta a Mafiel sobre a notícia e os dois decidem abandonar os terroristas quando desembarcarem no Canadá. Alguns minutos depois, eles pousam e têm 2 horas antes do sol nascer. Várias vítimas da luz do sol estão por toda a cidade. Os terroristas são solicitados a procurar peças de rádio de reparo na loja mais próxima. Eles concordam, mas insistem em levar Gabrielle e Jacob com eles. O problema é que Jacob sabe sobre o plano, mas não Gabrielle. Portanto, quando eles estão na loja e Jacob tranca os terroristas em uma sala, Gabriela se recusa a ir com ele. Jacob não perde tempo tentando convencê-la. No final, ele chega ao aeroporto enquanto é seguido pelos terroristas, mas Gabriela é deixada de volta na cidade. O avião decola sem ela. Os terroristas o seguem e conseguem acertar uma janela com uma bala. Felizmente para os passageiros, isso apenas cria uma rachadura. Portanto, se eles mantiverem uma atitude nivelada, ele não quebrará. Um garoto com doença terminal chamado Dominique também está no voo. A Yas tenta conversar com ele, mas sua mãe super protetora, Zara, pede que o homem vá embora. De repente, eles recebem um sinal de rádio de alguém do Havaí. A conversa é interrompida, mas eles assumem que alguns sobreviventes estão dentro de um bunker subaquático e é por isso que estão vivos. Mafiel quer partir para o Havaí o mais rápido possível, mas Sylvie acha que ir para lá por conta de uma mensagem pouco clara seria estúpido. Enquanto isso, Terenzo está furioso porque o capitão pode tomar todas as decisões. Ele protesta e todos chegam a um acordo de que votarão para tomar uma decisão a partir de agora. Quando as coisas começam a se acalmar, vários alarmes soam ao mesmo tempo, indicando um mau funcionamento na aeronave. Ao analisar os problemas, Mafiel descobre que um dos terroristas que estava seguindo o avião anteriormente se prendeu ao trem de pouso. Se ele permanecer lá, eles não poderão pousar. Por isso, Mafiel decide voar o mais alto possível para que a temperatura e a falta de oxigênio o derrubem. No entanto, ele não considera a janela rachada por causa da diferença de pressão. Ela quebra, causando caos dentro do avião. As coisas voam para o céu enquanto os passageiros se preparam para o impacto. Mafiel rapidamente traz o avião para uma altitude mais baixa e Jacob usa uma tábua de madeira para fechar a janela por algum tempo. Todos se acalmam, mas Dominique tem a dificuldade para respirar porque seu tubo respiratório voou para longe. A Yas pensa em um plano e usa o tubo de oxigênio para fazer um tubo respiratório.
Zara está agradecida e envergonhada por ter sido má com Ayaz antes. O capitão diz a todos que o Havaí não é mais uma opção porque eles nunca chegarão lá a tempo nessa atitude. A opção mais viável seria pousar em Atu, uma ilha do Alasca. Além disso, a turbulência não foi capaz de se livrar do terrorista. Ayaz, Jacob e Terêncio vão para o trem de pouso e fazem um buraco no chão do avião para ter uma visão dele. Terêncio usa sua arma para apontar para o escuro, mas o criminoso o puxa e quase o mata. Felizmente, Ayaz vem em seu resgate e atira no terrorista. Ele se torna o herói por alguns minutos antes que os passageiros descubram que ele foi a razão pela qual o passageiro árabe morreu. Eles enterram seu corpo no Canadá, onde um cara viu Ayaz abrir seu estômago. Ayaz confessa que é um vigarista que contrabandeava diamantes de Bruxelas para Moscou. Os diamantes estavam dentro do corpo do homem árabe com seu consentimento, mas ele morreu porque não seguiu as instruções de pânico. Ao ouvir a confissão, alguns passageiros protestam que Ayaz deveria ser abandonado como os terroristas, mas a votação geral cai a favor de Ayaz. Como resultado, ele está algemado no compartimento de aviônicos. Na cena a seguir, eles pousam no Alasca e reabastecem o tanque antes de decolar. Quando está no ar, o climatologista Horst descobre algo estranho. As frutas que eles pegaram no Canadá não têm gosto algum. Ele acha que é porque os raios gama são tão intensos que estão remodelando a estrutura atômica da comida. A parte mais preocupante é que diminui o valor nutricional dos alimentos. Se isso continuar, eles morrerão de fome em algumas semanas. Mafiel reconhece o perigo, mas afirma que a sua principal preocupação deveria ser fugir do sol. Ele começou a perder o controle de si mesmo nas últimas horas. Sylvie pede que ele descanse, mas ele grita com ela, o que é diferente do seu eu normal. Os passageiros decidem forçá-la a descansar e trazê-lo para fora da cabine. Embora irritado, Mafiel promete dormir pelas próximas horas. Algum tempo depois, eles pegam outro sinal do rádio e ouvem duas pessoas conversando, mas o grupo só ouve-os dizer Stara 17. Eles logo descobrem que a pessoa que está falando ao telefone é um cosmonauta que está no espaço. Eles estão chocados que alguém assim esteja vivo, mas isso também significa que ele está falando com a sala de controle que fica na Terra. Com a esperança renovada de sobrevivência, eles decidem ir para a sede da OTAN em Bruxelas, onde tudo começou. Nesse ritmo, eles terão 4 horas depois que pousarem em Bruxelas até o sol sair. Portanto, eles podem encontrar algumas informações sobre o bunker secreto na sede com a ajuda de Terêncio. Do lado de fora, Laura encontra Mafiel inconsciente no banheiro. Acontece que a lesão em sua palma foi infectada e causou envenenamento do sangue, e é por isso que ele estava agindo de maneira estranha. Laura diz que podem fazer a operação em Bruxelas se eles conseguirem chegar a um hospital. No entanto, sem Mafiel, Sylvie não pode pousar o avião sozinha. Os passageiros imploram, pois ela é a mais próxima de um piloto que eles têm, mas ela sabe que só pode pousar um helicóptero. Horst a faz entender que se ela não tomar a iniciativa, todo mundo vai morrer. Depois disso, Sylvie é obrigada a assistir alguns vídeos sobre como pousar um avião. No entanto, quando ela realmente precisa fazer o trabalho, ela entra em pânico. Uma turbulência agressiva atinge e todos se preparam para o pior. No final, eles passam por um pouso instável, mas fora isso, tanto o avião quanto os passageiros estão seguros. Todos aplaudem Sylvie e aproveitam o momento de conquista em meio ao desastre. Sem perder muito tempo, eles se dividem em 3 grupos para realizar tarefas diferentes. 2 homens ficam no aeroporto para reabastecer o combustível. Zara, Laura e seu grupo levam Mafiel ao hospital mais próximo, enquanto Terêncio, Ayaz e um homem chamado Rick vão para a sede da OTAN. No hospital, eles encontram vários cadáveres bloqueando os corredores. Pelo jeito, as pessoas foram informadas sobre as mortes antes do nascer do sol e estavam tentando salvar suas vidas. Laura ordena que todos ignorem o caos e se concentrem em salvar Mafiel. Ao mesmo tempo, Zara enche suas malas com medicamentos para o seu filho e para os outros. Enquanto isso, na sede da OTAN, Terêncio mostra a sala de conferências onde ouviu pela primeira vez sobre o desastre. Eles não podem examinar todos os papéis com o tempo restante, então Rick decide ver se as filmagens de vigilância têm algo. Quando está fora, Terêncio tira sarro da descendência turca de Ayaz, e os dois brigam. Ele acidentalmente atinge Ayaz, fazendo com que ele caia inconsciente e sangre muito. Em outro lugar, Rick encontra uma gravação dos oficiais falando sobre um bunker sob uma represa na Bulgária. O nome do lugar é Stara 17, a mesma coisa que ouviram no rádio algumas horas atrás. Antes que ele possa voltar para o avião, Terêncio vem até ele e diz que Ayaz já foi embora. Rick vê o corpo de Ayaz deitado em uma poça de sangue na tela.
mas está com muito medo de falar. Meia hora antes do sol nascer, todos embarcam no avião. Mafiel não está em seu melhor estado, mas se sente melhor após a cirurgia. Terêncio diz a todos que Ayaz foi embora antes deles, mas eles não podem esperar mais que ele volte. Com o coração pesado, eles ligam os motores, quando de repente um carro para na frente do avião e Ayaz sai. Na cena seguinte, Terêncio está sendo algemado no compartimento de aviônicos. Sylvie diz a todos que se o plano da Bulgária não funcionar, eles não terão combustível ou tempo suficiente para chegar a outro destino. Quando eles pousarem, todos devem estar prontos porque terão apenas 20 minutos para dirigir até o local do bunker. Ayaz está no banheiro quando tem uma convulsão. Dura apenas alguns segundos e ele acha que é porque perdeu muito sangue. No entanto, ele se abstém de contar aos outros. Quando ele sai, perguntam o que ele quer fazer com Terêncio. Não querendo sentenciá-lo à morte, ele permite que ele vá com eles para o bunker. Um pouco depois, eles pousam em um aeroporto búlgaro e se separam em 2 carros. Sylvie dirige o primeiro carro e lidera o caminho enquanto Ayaz dirige o segundo. No entanto, ele tem uma convulsão novamente, fazendo com que eles batam o carro. O primeiro carro já dirigiu para longe e o grupo não tem como acompanhar em pouco tempo. Em um cruzamento, Sylvie vira à direita e chega a um portão entreaberto. Um passageiro tenta tocá-lo e é lançado longe por causa da eletricidade. Além disso, eles precisam continuar pressionando o botão para que o portão permaneça aberto. Para se redimir, Terêncio se oferece para esperar os outros enquanto Sylvie e o grupo entram. Antes de sair, Sylvie o algema ao banco para que ele não os traia. Também confirma que ele só estará livre quando o outro grupo chegar. No entanto, Ayaz e o grupo viram à esquerda na interseção e chegam a um portão semelhante do outro lado da barragem. Eles usam suas roupas para subir e passar pela estrada. No final, todos chegam à entrada do bunker, mesmo que tenham tomado saídas diferentes. Os passageiros são finalmente recebidos por militares que os recebem dentro e afirmam que estão seguros aqui. Terêncio é deixado sozinho do lado de fora, pedindo perdão a Deus. À medida que o sol nasce, ele fica de frente para ele e pede que ele faça o seu melhor e no final, ele também é morto. Bem, esse foi mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe seu like e se inscreva. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.